Quer realmente saber todas as conquistas, ou algumas delas, que o tráfego pago, que o marketing digital fez na vida da minha família e na minha vida? Fica nesse vídeo que eu vou te contar hoje. Se você acha que é mentira o que algumas pessoas contam, eu vou te falar quais são essas mentiras e quais são as verdades. Eu não posso sair tacando pedra em todas as coisas, mas eu posso contar para você a minha história. Eu trabalhava vendendo máquina, né, de planificação, máquinas de, na época, a partir de 40 mil, 45 mil, até 300 mil reais. Pela graça de Deus, eu sempre me destaquei como vendedor, mas eu nunca fui aquele vendedor de loja de imóveis que fica te empurrando, ou tipo de sapato te empurrando, te empurrando, te empurrando. Ou aquele cara que fala, ah, acabei de comprar um par desse, ficou muito bom em você. Ele só quer te vender, é mentira. Pronto, falei. Mas quando eu resolvi sair da CLT, ou seja, sair da carteira assinada e empreender, eu tinha uma visão que quem empreende minimamente é rico. Olha só, eu nunca tinha pensado em, ah, esse cara passa muita dificuldade, não. Eu olhava o cara andando tipo de carro, meu, empresário, empresário, empresário. E essa é uma visão que as pessoas que não são, que não têm o seu próprio negócio, têm, que todo mundo é bem de vida. E eu não sei se você sabe, não sei se isso está bem atual ainda, mas uma a cada cinco empresas, uma a cada cinco empresas sobrevivem durante 5 anos, no período de 5 anos. Então hoje eu já ouvi muita coisa sobre empreendedorismo. Eu saí dessa empresa, comecei na parte de pão de queijo, porque eu tinha ouvido várias pessoas falarem, histórias de pessoas, de clientes meus de quando eu vendia máquina, que era, meu, as histórias, né, de superação, na verdade, a jornada do herói. E me marcou muito um cara lá de Curitiba que ele falou, Caio, eu, tipo, era isso, 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 hoje eu tô comprando uma máquina. E eu lembro que esse dia eu chorei. Chorei assim, cheguei em casa, contei pro meu pai, quando eu morava com os meus pais na época, eu morava. Ah, e aí eu fui contando várias histórias. E meu pai tinha um colega que convidou ele para abrir, né, uma coisa. Juntos, aí ele falou: Ah, vamos abrir uma fábrica de pão de queijo, né? Aí meu pai falou: Vamos chamar o Caio. Chamou o Caio, tal, tal. Caio, você vem, eu vou te pagar tanto, eu vou entrar como sócio no investidor, e eu na inocência, tal, tal, tal. Eu falei: Bora. Já tava querendo, né, empreender, ou mudar, ou, tipo, ganhar mais, aquela ânsia de ganhar mais e administrar. Depois eu conto pra vocês sobre isso. Mas já grave já, vocês precisam administrar o que vocês têm. Talvez a solução, talvez não, tenho quase certeza, a solução não em 90% dos casos ou mais, ganhar mais, mas sim administrar o que você tem. E geralmente é por isso que você não ganha mais, tá? Acabei de falar aqui com a minha esposa. Granjear talentos. Deus não vai te dar algo na mão que você vai enterrar de novo, entendeu? Enterrar é simplesmente não saber administrar. Ah, eu sou inocente, não sei, vai buscar informação. Eu também estava nessa inocênciazinha. Mas vamos lá. Eu voltei. Sério, mas não fica magoado, não. Eu tô falando isso com o maior carinho. Não sai do vídeo, não. Não sai, não, que você vai entender como que você vai mudar de vida. Eu vou te explicar até o final. E aí eu tive uma decepção muito grande. Depois dessa decepção, eu falei: não, não dá. Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Aí foi onde eu dobrei os meus joelhos, clamei a Deus e, para quem tem fé, acredite que Deus falou comigo. Deus mostrou o caminho que eu tinha que seguir, o rumo, né? E eu fui seguir esse rumo, comprei um curso de marketing de afiliados. Mas não sei para assim, né, para você que não sabe, marketing de afiliado é quando, vamos supor, eu sou produtor de um curso e aí eu vou lá, por exemplo, em uma em um site, em uma Hotmart da vida, e vou lá e coloco o meu produto lá e libero ele para as outras pessoas venderem e ganhar comissão. Então elas têm um link, né? Cada um pega o link lá e ganha comissão. Elas vendem para os clientes dela o meu curso e vai ganhar comissão. Marketing de afiliado, resumindo, resumindo, é isso. Mas para você ser nesse curso de marketing de afiliados, eu tive que aprender a fazer site, SEO, então eu aprendi o que era, sei lá, WordPress, Elementor.
o que que é uma hospedagem, um domínio, uma ativação na de DNS, por que que tem o HTTPS quando não tem, a parte, né, de segurança de um site. Eu fui assim, né, aprendendo as coisas básicas. Eu só não aprendi tráfego pago. O restante eu aprendi tudo, criação de conteúdo e tal, beleza. Mas eu comprei o curso porque a minha vontade era prestar serviços. E na época que eu comprei, deve ter uns 6 anos, acho que uns 5 anos atrás, não tinha muito essa de, assim, pelo menos eu não encontrei. Tipo, eu lembro até hoje que eu perguntei, falei, olha, eu quero prestar serviço, tal, 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 eu não quero esse negócio de marketing de afiliado. O seu curso dá? Ele falou, dá, porque você vai aprender isso, isso e aquilo. Eu queria achar essa conversa, mas já tá no meu número bem antigo. Depois disso, gente, eu comecei a prestar serviço tal como gestor de redes sociais. E aí eu falo para vocês, nesse período que eu passei exatamente nessa fábrica de pão de queijo, nós passamos um perrengue bem grande, onde eu sempre falo assim, os anjos de Deus supriram a nossa casa. A minha história é essa, durante um ano e meio. Nós vivíamos tipo de ajuda de pessoas que não nos conheciam, mas sentiam em dar coisas para nós, alimentos para nós, valores para nós. Esses testemunhos eu só conto dentro do culto, dentro da igreja, os detalhes, mas resumidamente é isso. E aí, então nós passamos durante, né, um bom tempo, a minha esposa, depois que ela descobriu, né, que estava grávida, ela dava banho em cachorro, depois ela não podia pegar aqueles cachorros pesados, ela pegava e ela falou assim para mim, falou, pode estudar, vai estudando, depois que a fábrica fechou, vai estudando, eu vou aguentando aqui as pontas, mas Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que com 2 semanas eu fechei 4 contratos. Esses 4 contratos, um dia eu lembro, não pelos contratos, mas eu com o meu Celta lá andando e tal. E aí, de repente, eu parei lá no semáforo e me deu um choque de realidade. Comecei a chorar muito, chorar muito. Por quê? A felicidade de você ser livre. Eu descobri ali naquele momento a liberdade geográfica. A liberdade geográfica, né, que o pessoal fala para vender curso para vocês. É verdade, gente. É verdade. Mesmo que tenha, né, pessoas que usam isso negativamente, mas é verdade. Ela existe. Eu tava simplesmente, tipo, geográfica, tipo, tava na minha cidade, mas eu não tinha que pedir para ir no banheiro, eu não tinha que almoçar, tipo, né, correndo, porque senão o chefe vai, né, brigar se eu atrasar 5 minutos. Eu não tinha essas injustiças de ter. Eu tinha, né, um gerente que ele era muito pilantra. Tipo, ele era muito pilantra, muito, 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 muito. Era um dos motivos de eu ter, tipo, de eu querer sair desse último, né, emprego, né? Planta não de roubar da gente, né? Planta de tipo assim, de ver que você tá indo bem, que você tá, né, brilhando e querer te apagar, entendeu? Tipo, o mérito é só dele e tal. E eu precisava disso, porque ele já ganhava, né, um valor alto, e eu tava, pô, né, mais baixo, ele não ganhava comissão nenhuma. Então, para ele não tinha, mas ele roubava as minhas vendas. Coitado. Hoje eu entendo que é um coitado, mas enfim. E aí foi onde eu comecei a chorar dentro do carro, que as coisas começaram a dar certo na minha vida. Porque eu tinha 4 clientes fechados, para ser mais específico, eu tinha 4 contratos. Não, eu não vou falar de valor, não. Mas já era bem mais do que um salário mínimo, entendeu? E eu não ganhava lá um salário mínimo, tá? Eu ganhava mais ou menos sei lá, uns 6 salários mínimos na época, 7, acho que, ou mais. Então eu não ganhava mais, né, para minha idade ali, tava bem. E aí foi onde nós começamos a desenvolver, num trabalho, Deus foi, né, prosperando, e eu sempre sozinho, e aí foi crescendo, fui pegando mais cliente. Aí um dia um cliente chegou e falou, Caio, é legal o seu trabalho, meu Instagram tá lindo, mas eu preciso vender. Tipo, foi coisa rápida, foi coisa de um mês, 2 meses ali. E aí foi onde eu descobri, eu conheci, não vou contar aqui, senão vai ficar muito longo, o tráfego pago, tipo, logo, logo nos primeiros meses. Comecei aí eu fui, né, trabalhar em uma agência, que eu ia mudar lá para Balneário Camboriú. Cara, por que você está contando sua história? Para você entender que é real e que dá para fazer as coisas acontecerem. Então, segura a onda aí. Aí foi onde
né, me convidaram, né, para trabalhar. Eu falei, olha, estou começando aqui no tráfego pago e tal, em lançamento e tal. Eu comprei um curso lá do Pablo Marçal na época, não me fala o nome. Não tem problema, não tô falando mal. E, poxa, o valor do curso era 3, 4 vezes mais do que eu ganhava na época, mas eu meti o louco, assim, sabe? Meti o louco. Igual a minha mentora fala, Caio, o seu perfil financeiro era, vida louca. E beleza, eu fiz isso, né, conheci o tráfego, conheci essa galera lá de Balneário. Foi o meu primeiro contato com branding também, com estratégias de branding, estratégias de marca. E aí foi onde eu comecei a ganhar mais experiência, pegar lançamentos grandes para fazer, e foi indo, comecei a ganhar mais, e aí foi indo, foi entrando mais grana. Só para você ter ideia, a gente está falando aí de um cara que tirava R$ 300, né, por mês na fábrica de pão de queijo, foi para, eu falei que não ia falar número, mas eu vou falar até aqui, depois daqui não vou falar mais. Foi para 2, depois foi para 5, depois foi para 7, depois foi para, daí eu já não posso mais falar 10, aí beleza. Isso há 4 anos atrás. E aí, com isso, gente, eu fui crescendo profissionalmente, montei uma agência, montei uma equipe com 6 pessoas, já, já me incluindo, enfim, 6, 7 pessoas. Nesse meio tempo eu tinha mudado, né, para um coworking. No coworking eu peguei eu e mais 2 baias e mais uma pessoa, né, trabalhando home. Aí ficou pequeno, né, financeiramente não compensava mais, né, pegar baias, eram umas baias legais. Desculpa. E aí eu fui para algo maior, para uma sala, e um dia Deus mandou uma palavra na igreja falando que, bom, eu vou falar a palavra que foi na igreja e o que aconteceu. Falou, olha, eu estava assentado na sua mesa, mas eu não estou, então segura que eu vou derrubar o seu prédio e a gente vai construir um novinho juntos. E eu estou fazendo isso porque eu te amo. E eu falei, essa palavra não é para mim não. Mas olha que falou prédio, eu falei, talvez seja. Eu falei, é ou não é? Eu falei, ô senhor, e agora? Mas eu entendi, né, o recado, na verdade. E aí depois o tempo foi passando, assim, 24 horas se passaram. E o prédio caiu. Um saiu por um motivo, o outro tive que dispensar, outro foi isso, foi aquilo. Foi indo, eu acho que eu me arrastei mais uns 3 meses teimando em tentar segurar as pedrinhas ali, mas o prédio já tinha já desabado, só eu ali segurando. A hora que eu olhei, eu estava sozinho em uma sala gigante, que era a sala, né, dos meus sonhos. E aí o Senhor virou a minha vida, assim, sabe? Graças a Deus, sempre assim, se manteve a parte, né, financeira, só que espiritualmente as coisas mudaram muito. E desde então, eu cheguei aqui, eu fiz o meu lançamento. Foi um lançamento excelente, foi muito bom, tipo, de verdade, foi um lançamento muito bom. Eu fiquei assim, não falei, não, não tá acontecendo isso. Mas no dia do meu lançamento, tô lembrando aqui agora que no dia eu perdi um amigo que me ensinou a vender. Antes desse emprego aí, né, de máquina, ele me ensinou, né, a vender e naquela semana ele ia participar do meu evento, né, de lançamento. E no dia do meu lançamento, ele sofreu um acidente em uma rodovia e eu perdi o meu segundo amigo nesses 20 e poucos anos, porque eu tive um, também perdi, ele tinha 15 anos, amigo de infância, de rua, de chutar a bola junto. E é difícil falar sobre isso. E aí, depois desse tempo, eu comecei a viver novas experiências com Deus. E os meus clientes, eu fui tentar delegar de novo, né? Meus clientes sentiam falta de mim. E eu sempre fui o cara dos processos. Meu, gráfico, processo, dados, números. Eu não era esse cara. Eu não era. Assim, eu precisei ser lá atrás quando os clientes pediram vendas, eu falei, vou estudar tráfego pago. Montei 2 empresas, hoje eu tenho a Nevo e a Arvos. A Arvos foi um nome que um casal de, né, design e de estrategista de naming deram, que é o Jonathan e a Mayara, e que eu achei um nome lindo, sobretudo
né, que eu passei, né, para eles. A Nevo foi um download que veio na minha cabeça. Não é porque meu sobrenome é Neves, não, é porque eu amo neve, amo montanha, amo o urso polar, essa parte de Irlanda, tipo, sabe, essas coisas assim, né, me encanta a Europa, essas coisas ali, gelo, essas coisas. Eu falei, Nevo, é isso. Então a identidade, né, visual também foi o rebrand, né? Quem fez foi, né, uma agência também que é focada nisso também, era focado, acho que hoje está em audiovisual, o pessoal muito de Deus também. E eu fui errando durante, né, o caminho, aprendendo, né, bastante coisa. Só que, por que eu tô contando para você, para minha história? É para te vender? Gravei aqui, ó, 17. Esse é o 18º vídeo, né, que eu tô gravando. Volta aqui os vídeos, vai, né, aprendendo, vai seguindo o que está gratuito. Então, se fala, Caio, você está falando isso para vender. Não, eu tenho a minha mentoria, link está aqui embaixo. Mas dentro disso tudo eu passei muita coisa, de contratação, mudança de sistema, compra de curso, modo de prospecção, como que você faz isso, como que você faz aquilo, qual que é, assim, a melhor campanha, como que você testa público, como que você testa criativo, como que você mensura algo, como que você, tipo, tem lead, tem MQL, tem isso, tem aquilo, como que você organiza o sistema comercial e principalmente o molho do negócio. Qual que é o molho do negócio que eu fui desenvolvendo? O meu olhar de branding estratégico para as coisas. Nós fomos convidados lá na época, eu fui convidado e aí eu tinha uma equipe excelente, eu selecionei uma pessoa, e, duas pessoas da equipe, uma veio na externo também de uma agência, né, parceira. Mas o cara, pra gente fazer o Dia Mundial da Criatividade, foi 2023 ou 2022. E 22. E eu lecionei também, teve, né, uma aula, né, a primeira aula de abertura foi eu quem dei. Tem foto lá no meu Insta, lá da Nevo também. E foi um marco muito importante, porque eu falei, pô, dentro de várias agências ali de São Paulo, não é que ele escolheu a minha agência, ele escolheu o meu cérebro, ele confiou e falou, vai dar certo. Então, hoje em dia se fala muito em tráfego pago, tráfego pago, tráfego pago, mas nós fizemos acontecer, saiu no Jornal Nacional a matéria. Ah, nós fizemos acontecer sem tráfego pago. Então, com a pura criatividade para honrar o Dia Mundial da Criatividade. E estou aqui hoje falando para você que é possível sim. Eu morava em 2 cômodos, hoje eu não moro mais em 2 cômodos. Eu tinha um carro que eu gostaria de trocar, trocamos de carro. Eu passava vontade de comer as coisas, graças a Deus, nós não passamos mais vontade, né, de comer as coisas. A minha mãe odeia que eu gravo esses vídeos, ela odeia. A minha avó também fala, você vai ter muito invejoso, mas eu vou te falar, eu estou te falando isso porque se eu não falar, você não vai entender que o lugar que você está hoje, na cadeira que você está hoje trabalhando, o computador simples que você está trabalhando, cara, eu comecei com tudo isso daí, um computador lá de R$ 300, dessa espessura assim, aquele notebook bem, sabe? Fui mudando, comprei, né, monitor e as pessoas chegavam. Na verdade, quando eu mudei aqui para essa casa, teve uma pessoa, né, que chegou, né, da família e começou a chorar aqui dentro. Ele falou, não, tô sentindo muita presença de Deus aqui. Olha o tanto que você, né, tipo, né, prosperou. E que fique claro, gente, você prosperar não quer dizer que Deus está na sua vida. Tipo assim, prosperar só com dinheiro, sabe? Porque a prosperidade de Deus é diferente dessa prosperidade que a gente, assim, né, conhece. Mas enfim, gente, essa assim, é um pouquinho da minha história. Vocês sabem, eu tenho 3 lindos filhos, com a perfeição de Deus, a minha esposa que me proporcionou isso tudo e eu sou muito grato a Deus, a minha esposa, a todos os meus clientes, os que entraram, os que saíram, os que vão entrar ainda. Eu me entrego para eles ao ponto de realmente. A minha esposa sabe, nós conversamos sobre algumas coisas, sobre alguns clientes, porque eu quero entregar o melhor para ele, não só para ser bem reconhecido, mas porque eu sei que ali tem famílias. Eu tenho caso tipo de cliente que tinha 4 funcionários e foi para. Eu até falei aqui, ó, saiu tipo de 40 mil para 400 mil em 3 anos. Como que nós fizemos isso? Eu me incluo lá, para no processo, porque foi dessa sala que saiu uma ligação de uma ideia de negócio que ele foi lá e aplicou. E hoje ele tem várias lojas. Um cara super simples, super de Deus. Então, assim, ó, eu vou finalizar o vídeo falando uma coisa para você.
Um dia, no quarto da frente, no quarto ali das crianças, eu orei, dobrei o joelho, falei assim, tava até comentando, né, com a minha esposa, falei, Senhor, apresente para mim os seus amigos. Sabe, saiu da minha boca isso. Não esperava que eu ia orar isso. Porque a oração, ela é uma conversa com Deus, né? Não uma repetição, ela é uma conversa com Deus. Senhor, apresente para mim os seus amigos. Aonde estão eles? Eu preciso deles. E, gente, acho que foi ontem, ou foi hoje, acho que foi ontem e hoje também. Eu falei, nossa, essas pessoas são muito especiais, esses mentores. Eu falei, gente, eu nunca tive tanto mentor especial, nunca tive tanto mentor, na verdade. E aí o Senhor falou no meu coração, assim, sabe? Falou, são os meus amigos. Eu ouvi claro, mas muito claro, assim, o Espírito Santo falando, são os meus amigos. Ah, Caio, você vai se decepcionar, ninguém é santo, tal, 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 tal. Primeiro, vira sua boca pra lá. Segundo, eu sei, eu sei. Tem uma frase que é muito legal. Que tem um cara que fala isso, eu já não sigo mais esse cara. Mas quando as pessoas começam a te julgar muito, você pode usar a seguinte frase. Você fala assim, ó. Eu vou tentar te explicar para, né, finalizar o vídeo. Eu sou pior do que vocês imaginam. Mas por que? Sabe, mas ele ficava. Tipo, eu achava muito impactante. Uau, eu sou pior do que vocês imaginam, mas eu não entendia por quê. Ser pior do que alguém possa, né, imaginar. Gente, se, tipo, de verdade, eu ouvi um disso na igreja. Se Deus fosse abrir, né, um telão aqui, colocar um telão aqui de todas as coisas ruins que você fez no dia ou na semana. Se você, assim, eu tenho certeza plena que você ia ficar muito envergonhado. Ou seja, que ia ser muito pior do que as pessoas imaginam. Então, é nesse quesito de, cara, você não tá entendendo. Ah, você errou, você fez isso, você é mal. Cara, eu sou pior que você imagina, você não tá entendendo. Ah, mas você tem que buscar ser sano. Sim, eu sei que eu nunca vou alcançar a santidade. A santidade é Jesus. Mas tá- tem a parte também do significado, né, de ser santo, de ser um povo separado, beleza. Mas nós somos, igual o meu mentor falou, Caio, nós somos um copo quebrado, nós nunca vamos ser um copo perfeito, sempre vamos ser defeito. Então, sim, nós somos pior do que as pessoas. Mas você mentiu, você mesmo. Cara, me perdoa, mas eu sou pior do que você imagina. Sério? E eu finalizo com isso. Quando as pessoas começarem a te encher o saco, você fala, cara, infelizmente, infelizmente, eu sou pior do que você imagina. Pelo menos foi assim que eu entendi e é assim que eu tenho levado. Gente, um vídeo da minha história para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para quem não gostou também um beijo. Para quem gostou um beijo. Comenta aqui. Tô sentindo falta dos comentários de vocês. Curte o vídeo se fez sentido para vocês. E se você quer, vamos pisar o pé no chão? Quer faturar de 5 a 10 conto durante, vamos colocar uns de 3 a 6 meses? Cola aqui, cola comigo, entendeu? Chama eu aqui na mentoria, eu vou te passar o passo a passo. Mas assim, eu vou te passar o passo a passo para você se aproximar disso. Não é certeza que você vai faturar. Pessoalmente, compre isso que você vai faturar isso. Não, não, é para quem vai fazer. Eu só sei que eu tenho uma taxa muito boa. A minha primeira turma, né, de mentorados, eu acho que eu tenho duas pessoas de 10, eu tenho um aproveitamento não, desculpa, de 70%. Foram 10 pessoas, 7 prosperaram. Eu tenho meu pai, eu não posso falar os outros nomes, eu não estou liberado para falar, mas eu vou soltar os depoimentos depois. Aí vocês veem, tá bom? Gente faturando aí, tipo, 18 conto. Nossa, eu tô bem velho em conto, né? 10 conto, né? 18 mil reais, 8 mil, 10 mil, 5 mil, entendeu? É isso aí. A vida é para aqueles que têm coragem de fazer acontecer. Você vai se ferrar muito. Vai dar muita coisa errada. Mas tem que dar errado para dar certo. Nossa, ficou muito frase. Mas é isso mesmo. Vai dar errado um monte de vezes. É só não desistir. Beleza? Agora de verdade. Um beijo que eu tô indo embora. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.